Tudo bem? Bom, então dando sequência ao nosso curso, hoje eu vou trazer algumas outras funções que são bastante importantes também no curso de cálculo, né? No curso de função de uma variável. A primeira função que eu trago aqui é uma função desse tipo aqui. Olha, isso aqui não é uma generalização do caso linear nem do caso quadrático, tá? Porque é um caso bastante particular de uma potência n, tá? E esse n aqui, primeiro, né, vamos considerar o caso em que o n pertence aos naturais. Então a gente tem quais casos aqui, né? Então, por exemplo, se o n for igual a 1, a gente vai ter o quê? Colocar 1 aqui para você ver, você vai achar que f de x é igual a x, né? No lugar do n a gente colocou 1. Que função é essa? Bom, essa aqui é a função linear que você está acostumado a trabalhar, a gente já discutiu em alguma outra, em outro vídeo, numa videoaula. A gente já discutiu, já fez o gráfico, na verdade a gente fez o gráfico do caso mais geral, inclusive, né? A gente considerou o caso em que f de x é igual a x mais b, só para lembrar, né? F de x igual a x mais b, isso aqui define como gráfico uma reta, tá? E essa reta ela é definida pelo quê? Pelo a inclinação da reta é definida pelo a, que é o coeficiente angular. Então, se o a for positivo, a nossa reta ela vai ser crescente. Se o a for negativo, a nossa reta vai ser decrescente, tá? E o que representa b? O b é o coeficiente linear. O b representa o ponto em que a reta corta o eixo y, tá? Então, isso aqui é o valor de b. Este exemplo aqui específico, né, esse tipo de função específica aqui, eu não coloquei b para poder fazer a representação dessa função, né? Então aqui só tem a incógnita, mas não tem nenhuma variável somada aqui. Então, por exemplo, quando o f de x é igual a x, a gente não tem o termo linear. Quando a gente não tem o termo linear, o que está querendo dizer? Quer dizer que a nossa função ela passa pela origem, tá? Então o gráfico passa pela origem. Então isso aqui é uma reta de inclinação positiva, né? A inclinação ela é crescente e ela passa pela origem. Olha, então a raiz dela é exatamente a origem. Um outro exemplo a gente pode considerar n igual a 2, né? Eu disse que a gente pode considerar n igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Eu posso considerar aqui o caso n igual a 2. Se o n for igual a 2, o que a gente tem? A gente tem f de x igual a x quadrado, que é aquela parábola. Como é que é a parábola? Só para a gente lembrar, né? A parábola ela tem como expressão f de x igual a x quadrado mais bx mais c, onde o a ele determina a concavidade da nossa função. Então, quando o a é positivo, o nosso gráfico ele tem a boca para cima, tá? Nesse caso, o b e o c são zero. O c, se vocês lembrar, o c representa o ponto também no qual o gráfico ele corta o eixo y. Então, nesse caso, como não tem c, ou c igual a zero, né? Então quer dizer que o nosso gráfico ele corta a origem também. Então esse gráfico aqui, né, é o gráfico de f de x igual a x quadrado, que tem como vértice o ponto da origem, tá? Aí você fala, professor, e o f de x elevado a 3, né, f de x ao cubo, como é que é o gráfico? Bom, o gráfico ele é assim, ó. Ele como se fosse, parece, né, um pedaço de uma parábola para cima e para cá uma parábola para baixo, né? Se você lembrar, né, não sei se você lembra da função par, a função f de x igual a x quadrado é uma função par. Por quê? Se você pegar e dobrar a folha, né, faz o desenho desse gráfico numa folha, aí você dobra a folha, exatamente fazendo um vinco aqui, ó, no eixo y. Então, se você dobrar, esse pedaço ele toca exatamente sobre esse. É como se isso aqui, né, o eixo y, fosse um espelho para a minha função. Ele é um eixo de simetria para a minha função. No caso de f de x ao cubo, f de x igual a x ao cubo, o que acontece? Ela é uma função ímpar. O que é uma função ímpar? Não sei se vocês lembram, né? Para fazer o desenho, eu rebato ela aqui, tá? Então eu pego a simetria dela aqui, né? Então eu vou fazer aqui picotadinho, depois eu apago, tá? Vou fazer em vermelho, picotadinho aqui, tá? Então, ó, aqui ficaria o pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui.
Depois eu pego e reflito isso aqui, ó, tá? Em relação ao eixo X. Então, quando você faz a reflexão disso em relação ao eixo X, você tem exatamente essa parte, esse pedaço aqui. Então, esse gráfico aqui, né, que a gente está vendo em azul, ele é um gráfico de uma função ímpar, tá? Aí você fala, professor, e se fosse f de x à quarta? O que a gente teria? O interessante aqui é o seguinte, é que os gráficos, eles mantêm as propriedades das potências anteriores. Por exemplo, se eu for fazer o f de x à quarta, o f de x à quarta ele é muito parecido com esse gráfico aqui. Ó. O f de x à sexta também, o f de x à oitava também. Então, todos os pares têm o gráfico com essa cara aqui. E todos os ímpares, né, x elevado a 5, a 7, a 9, a 11, todos os gráficos têm esta cara aqui, ó, tá vendo? Interessante. Tá? Bom, aí você fala, professor, mas qual a diferença, né? O que acontece quando a gente vai aumentando a potência? Bom, quando você vai aumentando a potência, o que vai ficando é o seguinte, olha, você tem, por exemplo, f de x quadrado é essa parábola aqui. O f de x à quarta também vai ser uma coisa meio parábola, né? Não vai ser uma parábola, mas porque a parábola é uma figura geométrica bastante específica, tá? Ela tem propriedades construtivas, propriedades geométricas. O gráfico f de x à quarta não vai ser uma parábola, mas ele vai lembrar uma parábola, tá? Então ele vai ter um formato muito parecido. Mas qual é a diferença entre f de x igual a x quadrado para f de x igual a x à quarta? Bom, primeiro, os dois gráficos, né, eles passam, quando o x for igual a 1, o f de x é igual a 1 também. Então, no 1, todos eles passam no ponto 1, 1, e todos eles passam no ponto 0, 0. E no menos 1 também. Tá? Então, o f de x quadrado ele é esse gráfico azul aqui. O f de x à quarta ele vai ser um pouquinho mais gordinho em relação ao f de x quadrado. Tá? Então, ele vai ser um pouquinho mais, entre 0 e 1, ele vai ficar um pouquinho mais à direita. Tá certo? E depois, quando ele cruza o x igual a 1, ele vai ficar sobre o gráfico de x quadrado. O que quer dizer isso? Quer dizer que entre 0 e 1, o gráfico f de x quadrado está acima do gráfico de f de x igual a x à quarta. Os valores entre 0 e 1, quando você pega, por exemplo, um valor entre 0 e 1, por exemplo, meio, se você elevar ele ao quadrado, ele vai dar 1 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 1 quarto. Aí você pega 1 meio elevado a 4. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a quarta, que é 1 sobre 16. Então, o que você percebe? Você percebe que entre 0 e 1, os valores do domínio que estão entre 0 e 1, se eu for calcular a imagem da função f de x igual a x quadrado, ela está acima da imagem de f de x igual a x à quarta. Entretanto, quando a gente pega valores maiores do que 1, por exemplo, sei lá, 2. Então você pega 2 elevado ao quadrado dá 4. Você coloca aqui no lugar do x à quarta. 2 elevado a 4 dá quanto? Dá 16. Então, para valores maiores do que 1, tá? Você vai calcular a imagem de f de x ao quadrado está abaixo da imagem de f de x à quarta. Então, eles trocam de posição. O que acontece se eu pego uma potência x à sexta? A mesma propriedade, então ela é mais gordinha, então o gráfico ele vai ficando cada vez mais parecendo um quadrado, assim, né? Ele é mais gordinho aqui embaixo, então o gráfico de x, esse gráfico verde aqui de x à sexta está abaixo do gráfico de x à quarta de 0 até 1, e depois para valores maiores do que 1, ele fica acima do gráfico de f de x a quarta, tá? Bom, deixa eu apagar aqui, né, para não poluir muito. E se for o f de x igual a x a n para n ímpar, o que acontece com o gráfico? A mesma propriedade, todos eles são bastante parecidos. E qual a propriedade que está tendo? A mesma coisa, ó, entre 0 e 1, as potências mais altas, né? Então vai crescendo a potência e os gráficos vão ficando cada vez mais para baixo. Tá? Por quê? Porque você pegar um número entre 0 e 1, se você for aumentando a potência de número 0, 1,
o número vai ficando cada vez menor. Tá? Você pega, por exemplo, meio. Você eleva ao quadrado, dá 1 quarto. Você eleva ao cubo, dá 1 sobre 8. Você eleva a quarta, dá 1 sobre 16. Então, se você pega o número entre 0 e 1, enquanto as potências vão crescendo, o que vai acontecendo com os valores da imagem? Elas vão descendo. Tá? Então, a potência cresce, os valores da imagem descem. Então, o gráfico vai ficando cada vez mais para baixo aqui. Só que para x maior do que 1, o que acontece? A potência cresce, os valores crescem também. Então, para valores maiores do que 1, o que acontece? A potência vai crescendo, o gráfico vai crescendo também. Então, se você perceber, ó, aqui é o gráfico azul, que é o f de x ao cubo. Tá? Entre 0 e 1, a gente está aumentando a potência e o gráfico está descendo. Para x maior do que 1, a gente está aumentando a potência, o gráfico está fazendo o quê? Está subindo. A mesma propriedade que tinha aqui. Ó. Entre 0 e 1, aumenta a potência e o gráfico desce. Para x maior do que 1, aumenta a potência e o gráfico sobe. Tá? Então, essa é a propriedade que ele tem aqui. Um detalhe bastante importante aqui é o seguinte, como a gente já identificou, né? Quando a gente olha para o gráfico aqui, né, dessa expressão aqui, a gente olha para as potências pares. Quando as potências são pares aqui, essa função aqui ela não é injetora. Olha, tá vendo? Ela não é injetora. Se você pegar um ponto aqui da imagem, vai ter 2 pontos de domínio que vem nela. Mas se o f de x igual a x a n para n ímpar, ela é injetora. O que quer dizer que é injetora? Se você pega um ponto aqui, né? Para cada valor que sai daqui, ele cruza o gráfico uma vez apenas, tá? Cada um dos gráficos, né? Então, a gente tem a seguinte propriedade. Se f de x, se o n for par, não é injetora. Agora, se o n for ímpar, aí é injetora. E qual a vantagem de ser injetora? A gente pode achar a função inversa. Tá? Então, eu posso encontrar a função inversa quando o f é ímpar. Quando o n é ímpar. Como é que a gente encontra a função inversa? Só para lembrar, né? Qual a definição da função inversa, né? Então, uma função g vai ser inversa, deixa eu fazer mais grosso aqui, uma função g vai ser inversa de uma função f quando ela tem a seguinte propriedade: f g composta com f de x dá x. É como se o g cancelasse a f, né? Ou f composta com g de y dá y, ou seja, o f cancela a g e a g cancela a f, tá? Então, se eu for encontrar a função inversa de f de x igual a x a n, para n ímpar, né? Ou seja, para os valores que eu de fato consigo achar a inversa. Então, o que eu faço? F de g de y é igual a y, ou igual a x. A letra tanto faz aqui, qual que você queira colocar aqui. Bom, então, quem é f de x? F de x é igual a x elevado a n. Então, quem é f de g de y? O que a gente faz? Então, f de g de y, eu faço a seguinte conta aqui, né? Tá? F de x é igual a x elevado a n, correto? Então, o que eu coloco aqui, eu venho aqui e coloco aqui. Então, se eu colocar 2 aqui, colocaria 2. Se eu colocar um quadrado aqui, eu colocaria um quadrado. Se eu colocar um g de y aqui, aqui vira g de y elevado a n. Tá? Que é o que tem aqui, ó. Tá vendo? Então, f de g de y é g de y elevado a n. Isso aqui tem que ser igual a y por definição de função inversa. Como é que a gente resolve essa equação aqui? Bom, é bastante fácil. Se aqui está elevado a potência, como é que a gente faz para eliminar isso aqui? A gente passa a raiz enésima dos dois lados, ou, se quiser fazer isso também, se a potência aqui é n, ela passa para lá como 1 sobre n. Tá? Então, o que é 1 sobre n? É raiz enésima de y. Então, a função inversa de x elevado a n é raiz enésima de y. Então, por exemplo, se eu tenho x ao cubo, qual é a inversa de x ao cubo? A função inversa é x elevado a 1/3, ou seja, a raiz cúbica de x. F de x igual a x à quinta. Quem é a inversa? X elevado a 1/5, que é raiz quinta de x. Tá?
E aí, como é que a gente faz o gráfico da função inversa, né? Como é que é a carinha do gráfico da função inversa? Também eu vou fazer o esboço, eu não vou fazer uma coisa exata aqui, né? Então, como é que a gente faz esse gráfico? Então, se lembrar, para a gente fazer o gráfico da função inversa, a gente faz o desenho da função direta, por exemplo, vou fazer o gráfico de f de x igual a x ao cubo. O gráfico de f de x igual a x ao cubo é esse gráfico em azul aqui, ó. Esse aqui, ó, em azul que está aqui. Se você quiser que eu desenhe aqui, eu desenho. Ele é assim, ó. Esse é o gráfico da função direta, né? F de x igual a x ao cubo. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui e constrói um eixo de simetria. Quem é um eixo de simetria? É f de x igual a x. Tá? Por quê? Porque a função inversa ela é simétrica em relação ao eixo f de x igual a x. Tá? Então essa aqui é a função direta, essa aqui é a função f de x igual a x. E quem vai ser inversa? Bom, a inversa vai ser assimétrica em relação ao f de x igual a x. Ela vai ser assim, ó. Olha lá. Ó. Então o gráfico é mais ou menos assim. Não ficou muito bom, mas dá para a gente identificar. Então olhando para esse desenho aqui, né? Então, ó, o gráfico da função f de x igual a x quadrado, a x ao cubo, por exemplo. Aqui é f de x igual a x. Essa aqui é inverso, ó, a verde. Tá vendo que ela é simétrica em relação ao azul aqui, ó? O que eu faço? Então você pega aqui, ó, a distância daqui até aqui é igual, ó. Tá? Ó, a distância daqui até aqui é igual. Então ela é simétrica em relação a esse eixo, essa reta vermelha aqui. Ó. Então essa aqui seria o gráfico de f de x. Opa, deixa eu voltar aqui para o azul. F de x igual a raiz cúbica de x. Tá? Vou apagar aqui também, porque o desenho já está feito aqui, né? Vou fazer de novo, só para explicar que eu fiz esse desenho. Então, ó, o gráfico é esse aqui. Ó. Então essa é a carinha do gráfico da função. Se eu tenho f de x igual a x elevado a n, são gráficos todos assim, né? Todos eles têm a mesma cara assim, ó. Todos eles são desta forma, para n ímpar. As funções f de x igual a raiz de x, raiz enésima de x, eles têm essa cara aqui como gráfico, tá? Que vem da onde? É só fazer o desenho, é só pegar essa verde aqui, ó. Então o desenho dessa verde ela é assim, ó. Ela é assim e assim. Então todas as x elevado a n tem essa carinha aqui, tá? Todas elas. Bom, aí você fala, professor, e se a potência for par? O que acontece se a potência é par? Se a potência é par, a gente pode ainda tentar encontrar a função inversa, mas a gente tem que considerar um pedaço só da função. A gente não considera a função no domínio todo. Lembra que quando eu fui procurar a função inversa de f de x igual a x quadrado em um pedaço ali? O que a gente faz aqui? A gente considera só um pedaço do domínio. A gente não considera o domínio todo. Então aqui a gente considera só x maior ou igual a zero, por exemplo. Então, se a gente considerar só x maior ou igual a zero, o que acontece com essa função aqui? Nesse pedaço, para x maior ou igual a zero, porque se eu pego maior que zero e menor que zero, ela faz isso aqui, para potência par. Mas se eu pego só x maior ou igual a zero, o gráfico é só esse pedaço aqui. Agora, este gráfico aqui, para x maior ou igual a zero e na imagem x maior ou igual a zero, então nesse pedaço aqui, ó, que eu vou colocar do domínio, ó, e nesse pedaço da imagem, agora eu tenho uma função que ela é bijetora, tá? Então agora eu posso definir a função inversa dessa função, mas aonde? No domínio todo? Não. Num pedaço do domínio, só para x maior ou igual a zero. Tá? Essa estratégia de cortar um pedaço do domínio para encontrar a inversa, ela é usada para outras funções que também não são funções bijetoras no domínio todo. Então a gente pega um pedacinho do domínio, reduz o domínio e reduz a imagem, né, a região da imagem, e naquele pedacinho a gente consegue encontrar a função inversa, tá? Então, considerando só esse pedacinho aqui, como é que vai ficar a função inversa? Fazendo o mesmo cálculo que foi feito anteriormente, tá? Então, se a função direta é f de x igual a x a n, a função inversa aqui
também vai ser igual àquela que foi encontrada. Lembra? Se a direta é f de x igual a x a n, a inversa é raiz enésima de x. Tá? Então, se eu tenho só esse pedacinho aqui, qual seria a função inversa minha? Né? Então, seria f de x igual a raiz enésima de x, e o pedaço que eu quero é só esse aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazer o gráfico da função raiz quadrada de x, como é que é o gráfico? É assim. Raiz quarta de x, como é que é o gráfico? É assim. Raiz sexta de x, como é que é o gráfico? É só esse pedaço aqui. Tá? Então, olhando para o resumo aí que a gente tem, é o seguinte: se o n é ímpar e n maior ou igual a 3, os gráficos são assim. Então, esse gráfico para n igual a 3, n igual a 5, n igual a 7, todos têm como cara isso aqui. E qual a função inversa? A função inversa é assim, ó. Tá? Isso aqui é a função inversa. Vou até fazer em vermelho aqui, ó. Então, essa é a função inversa. Essa é a função inversa. Se o n é par, o que a gente faz? A gente reduz um pedaço do nosso domínio e define a inversa onde? Só para x maior ou igual a zero. Faltou igual aqui. Então, o gráfico dele é assim. Tá? Aí você fala, professor, e o que acontece se a gente considera um A qualquer? Ou seja, o nosso A pode ser um número qualquer. Primeiro, eu vou considerar o caso em que o A é da forma P sobre Q, no qual P sobre Q ele é uma fração. E fração de que tipo? P e Q são primos entre si. Então, aqui a gente já fez a redução entre P e Q. Tá? A gente já fez aquela simplificação que a gente faz para transformar esta fração numa fração equivalente, no qual P e Q são primos entre si. Não dá para simplificar mais. Tá? Bom, então a gente tem algumas possibilidades aí. Na verdade, são duas possibilidades. Né? Se o Q for par, o que acontece quando o Q é par? Se o Q for par, a gente vai ter, lembra que a potência, o número que aparece em cima ele aparece como uma potência, mas o número que aparece embaixo, né, ele aparece como uma raiz. Por exemplo, x elevado a meio. O que é x elevado a meio? É raiz quadrada de x. Você fala, professor, mas vamos pôr um número diferente de 1 aqui, vamos pôr um 5 aqui, por exemplo. Ó. Isso aqui é da forma P sobre Q, com P e Q sendo primos entre si. Então, quem seria esse número aqui? Isso aqui seria raiz quadrada de x elevado a 5. Tá? Raiz quadrada de x elevado a 5. A gente pode escrever desse jeito. Poderia escrever também aqui, né? Raiz quadrada de x, isso tudo elevado a 5. Também é a mesma coisa. Tá? Quando a gente tem P e Q primos entre si, e aqui eu estou considerando o caso em que o Q é par, o que acontece quando o Q é par? Se P e Q são primos entre si, com certeza absoluta o P tem que ser ímpar, porque não dá mais para dividir. Então, se o P fosse par e o Q fosse par, eu poderia dividir os dois por 2, com certeza absoluta. Mas se eles são primos entre si, o P com certeza é ímpar. Eu não fiz esse comentário aqui, mas eu já sei que o P, fiz sim, o P é ímpar, tá? Então, o Q par, o P é ímpar. Então, o que acontece nesse caso, tá? Nesse caso, a gente iria ter o quê? X elevado a P sobre Q. Ou seja, seria x elevado a P, raiz quadrada de Q. Se o x fosse um número negativo, x elevado a P, como o P é ímpar, que eu tenho certeza absoluta, isso tudo aqui seria ímpar. Seria negativa. Ímpar não, negativo. Então, se o x é negativo, o P é ímpar, x elevado a P é negativo. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, ou seja, raiz par de um número negativo, ele não é um número real. Então, se a gente considera P sobre Q um número do tipo com Q sendo par e o P ímpar, então a gente não define a função para x negativo. Ela só está definido para x maior ou igual a zero. Tá? Para x negativo não está definido. E como é que é o gráfico desta função? Bom, o gráfico ele vai
ser muito parecido com aquele gráfico anterior que a gente tinha, tá? Então, se o P dividido por Q for maior do que 1, tá? Então, se o P sobre Q for maior do que 1, por exemplo, 5 meios, 7 quartos, maior do que 1, tá? Como é que é o gráfico? Só está definido para x maior ou igual a 0, e o gráfico é assim. Quando a potência for maior do que 1, ela é concavidade com a boquinha para cima aqui. Se o P sobre Q for menor do que 1, olha como é que é o gráfico, concavidade, boquinha para baixo. Tá? Obviamente P e Q positivos. Quando eu falo menor do que 1, isso aqui é maior do que 0, né? Maior do que 0. Não faz sentido a gente colocar potência negativa. Tá? Nem 0. Todo número elevado a 0, ele é 1. Então o gráfico não teria graça. Então ele é assim, ó. Tá? E se for ímpar? Se o que for ímpar, aí a gente não tem restrição com relação ao valor de x. Porque uma raiz, se aqui é ímpar, e o P obviamente vai ser um número par, desculpa, não necessariamente, né? O P pode ser, se aqui é ímpar, não necessariamente o P é par. O P pode ser qualquer valor. Por exemplo, dá um exemplo, 3 sétimos. Ó, sub 7 terços. Embaixo é ímpar e de cima é ímpar também, tá? E eles são primos entre si. Só no caso par, né? Dois pares, eles não são nunca primos entre si, mas ímpares são. Bom, o que acontece aqui? A função está definida para qualquer valor de x, porque não tem problema a gente ter uma raiz ímpar de um número negativo, não tem problema, tá? Porque aqui vai ser a raiz. Então ele está definido para todo valor de x. O que acontece aqui? Se o P sobre Q for maior do que 1, o gráfico ele vai lembrar o gráfico de x ao cubo. Tá? E se o P sobre Q for menor do que 1, maior do que 0, obviamente, ele vai lembrar o quê? Ele vai lembrar o gráfico de raiz cúbica de x, por exemplo. Tá? Então ele tem essa cara aqui. Tá certo? Então é bastante simples da gente identificar. Você fala, professor, e se eu tiver uma potência real com algo que por exemplo, x elevado a π, posso ter? Pode ter, eu não coloquei aqui, mas a gente pode considerar x elevado a π. Nesse caso, a gente considera apenas os valores de x positivo, tá? Maiores ou iguais a 0. Então, por exemplo, se você tem x elevado a π, π é o quê? É um número maior do que 1. Então, seu gráfico vai lembrar o quê? Esse aqui. Fala, professor, e se eu tivesse x elevado a raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2 é um número entre 0 e 1. Então, como é que é a cara do gráfico? É assim. Então, de fato, a gente tem uma estrutura bastante geral para identificar gráfico de x elevado a qualquer número real. Eu separei no caso dos naturais, porque os naturais a gente consegue identificar bem, tá? Depois eu separei nos racionais positivos, e no caso do real ele segue exatamente isso aqui, tá? Então esse aqui é o padrão. Então se eu pego um real qualquer que ele não pode ser colocado na forma de P sobre Q, e você não pode fazer esse estudo que eu fiz aqui para ver se você consegue escrever ele como primos entre si, com o de baixo ímpar ou par, você, nesse caso, se for um número que não for racional, for irracional, a gente só considerar o x maior ou igual a 0, e aí a gente estuda o tamanho do expoente. Se o expoente for maior do que 1, o gráfico é assim. Se o expoente for menor entre 0 e 1, o gráfico é assim. Aí você fala, professor, e o que acontece se a gente tiver potências com expoente negativo? Por exemplo, f de x igual a x elevado a menos 2. Como é que é o gráfico disso aqui? O gráfico disso aqui, primeiro, como é que a gente escreve isso? A gente escreve isso como 1 sobre x elevado ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente identifica aqui para a gente poder definir a função. Tá? Então, no caso, a função do tipo expoente negativo, o que a gente faz? A gente escreve ela como 1 sobre x elevado a n. Primeiro a gente vai fazer o mesmo estudo, né? A gente vai considerar o n natural. Depois a gente estuda os casos mais gerais, tá? Na verdade, a gente nem precisa fazer os casos mais gerais, tá? Porque a lógica ela vai imperar aqui. Se a gente estudou aquele caso anterior,
para a gente estudar aqui o caso é bastante simples. Bom, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que a gente tem um ponto que já não vai fazer parte do domínio se a gente tiver f de x igual a 1 dividido por x elevado a n. Qual o ponto que não está no domínio? Lembra do domínio? Ó? Domínio não pode ter raiz de número negativo. Então, por exemplo, quando eu fiz esse estudo aqui, ó, eu já levei em conta isso. Ó, porque se eu pegasse uma potência, raiz par de número negativo, né? Se eu pegasse um valor de x menor do que zero, eu teria uma raiz par de número negativo. Então, já tirei esse ponto. Então, isso aqui não faz parte do domínio. Então, a gente não pode ter raiz par de número negativo, a gente não pode ter logaritmo de número menor ou igual a zero, e a gente não pode ter divisão por zero. Tá? Quando x elevado a n para n é natural, as potências terão do tipo 1 sobre x quadrado, 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x a quarta, e assim sucessivamente. Então, não vai ter raiz, mas pode ter divisão por zero. Tá? Então, o que a gente faz? A gente remove o ponto x igual a zero. Então, para esse tipo de função, o domínio da função são x pertencente aos reais, tal que x diferente de zero. Tá? E como é que é o gráfico dessa função? Bom, o gráfico dessa função aqui, daqui a pouco eu vou abrir aqui um site aqui para a gente fazer o gráfico, usando um software gráfico. Mas o gráfico disso aqui, antes eu vou fazer uma coisa mais intuitiva, né? Depois que você fazer o desenho, fica bem simples da gente identificar o gráfico. Mas o gráfico dessa função aqui, o que vai acontecer com o gráfico dessa função aqui? Olha, você está vendo que a função sua é do tipo f de x igual a 1 sobre x, por exemplo, vou fazer 1 sobre x quadrado, tá? Então a ideia já vai ser, se eu considero um n par, esse aqui vai ser o protótipo para todos os gráficos, tá? Deixa eu colocar aqui uma página a mais, só para eu fazer aqui, né? Então, f de x igual a 1 sobre x quadrado. Vou fazer um estudo aqui bem rapidinho. O que acontece se eu pego valores cada vez mais próximos de zero? Então, esse estudo é interessante. Quando você fazer limite, você já vai identificando esse estudo, né? Pegando valores próximos, a valores tendendo a alguma coisa. Então, por exemplo, né? Vamos imaginar que eu fosse fazer uma tabelinha com valores aqui, né? Por quê? Então, eu pegaria, por exemplo, x igual a 1. Quanto que é o f de x? É 1 dividido por 1 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 1. Então, ó, quando x for 1, o valor é 1 também, né? O valor da imagem é 1. Vamos pegar um número meio. Tá? Então, um espaçamento aqui para ficar melhor. Vou fazer aqui, ó. Fazer 1. Então aqui vai ficar o f de 1, vai ficar 1 sobre 1 elevado ao quadrado, que vai dar 1. Aqui eu vou pegar meio. Vai ficar 1 dividido por meio elevado ao quadrado. Quanto que é meio elevado ao quadrado? Meio elevado ao quadrado é 1 quarto. Então aqui ficaria 1 dividido por 1 quarto. 1 dividido por 1 quarto, você lembra? Eu considero de cima, multiplico de baixo invertido, vai dar 4. Opa! Então, se eu pego x igual a meio, mais ou menos aqui, o valor dele vai dar 4. Se eu pego x igual, vamos pegar meio, vou pegar 1 sobre 10, vamos pegar 1 sobre 10 para exagerar? 1 sobre 10. Então, estou pegando valores cada vez mais próximos de zero. O meio está aqui, 1 sobre 10 está mais ou menos aqui. 1 sobre 10 vai ficar 1 dividido por 1 sobre 10 ao quadrado. Quando a gente leva a potência, vai ficar 1 elevado ao quadrado e 10 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre 100. Opa! Considero de cima, multiplico de baixo invertido. Então, vai dar 100. Nossa, o valor vai lá em cima, né? Não está nem cabendo aqui mais, né? Aqui 100. Se você for fazendo valores cada vez mais próximos, não pode ser zero, tá? Zero não pode. Mas cada vez mais próximo de zero, pega o próximo, é 1 dividido por 100. Então, quando você fizer a conta, vai ficar 1 dividido por 1 sobre 100 ao quadrado. 100 ao quadrado vai dar 10.000, né? 100 vezes 100 vai dar 10.000, então vai ficar 1 vezes 10.000. Então, vai ficar 1 sobre 100, vai ficar 10.000 lá em cima. Então, o que está acontecendo com o gráfico? Ó? O gráfico está fazendo isso. Ó.
Quando o x vai se aproximando de zero, o gráfico ele está cada vez maior. Então vai lá para cima. Ele não encosta nesta reta aqui, tá? Então a gente diz que essa reta aqui é uma assíntota. Ó, ela é uma assíntota. O que quer dizer que é uma assíntota? Quer dizer que o gráfico ele está se aproximando da reta, mas sem tocar na reta, tá? Não existe, aqui não existe nesse valor do domínio, ou seja, x igual a zero, eu não tenho imagem. Eu tenho valores próximos de zero. Então, cada vez mais próximo de zero, mais acima o gráfico. Ah, fala professor, o gráfico cruzou nada, tá? Ele está encostando no eixo y, mas ele não encosta. Ele está cada vez mais lá em cima, mas não encosta, tá? Está passando vontade. Aí você fala, professor, o que acontece quando eu pego valores grandes? Ah, vamos fazer o seguinte, já que eu fiz isso aqui para o pequeno, eu vou fazer para o grande. Fazendo a mesma lógica aí, né? X é 10. Então vai ficar, o f de x vai ficar 1 dividido por 10 ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado? É 1 sobre 100. 1 sobre 100 é 0,01. Então a imagem, pega, é 10 aqui. Tá 0,01. Então o que está acontecendo? A imagem aqui. O gráfico ele está ficando cada vez menor. Você pega 1000. Opa, 1000. Vai ficar, mão zero, né? Vai ficar 1 sobre 1000 ao quadrado. 1 sobre 1000 ao quadrado é 1 sobre 1 milhão. Que é 0,0000. São 5 zeros, 0,5 zeros e 1. Nem dá para colocar aqui em escala, né? Então isso aqui faria isso aqui, ó. Também está se aproximando de zero, mas não encosta, tá? Não encosta. Então a reta o x aqui, ela é uma assíntota também. Fala, professor, por que ela não encosta? Porque não existe nenhum valor de x que você coloque aqui, ó, que dê zero. Teria que ter algum valor de x que dê zero. Aí eu te pergunto, se eu pegar 1 dividir por qualquer coisa aqui, maior que seja, vai dar zero? Não. Ela vai se aproximar de zero, mas não vai dar zero. Tá? 1 dividido por 50 bilhões dá zero? Não. 1 dividido por 50 quinquilhões dá zero? Não. Ele dá um número próximo de zero, mas não dá zero. Então quer dizer o quê? Que aqui vai ficar cada vez mais próximo de zero. Então o gráfico ele é assim, ó. Ele é assim. Então se eu faço f de x igual a 1 sobre x quadrado, então nesse pedaço o gráfico é assim, você fala, professor, e do lado negativo? Aí a gente usa o fato da função ser par. Então como é que a função é par? Isso aqui é um espelho. Preciso fazer a mesma análise lá do lado de lá? Não. O gráfico é assim, ó. Isso aqui é um espelho, então você pega esse gráfico e rebate ele aqui. Então ele ficaria assim, ó. Olha lá que beleza. Então isso aqui é o gráfico da função par. Tá? Ó. Se o n for par, o gráfico é assim. Tá certo? Aí se pergunta, e se o n for ímpar? Tá? Tem aqui? Não coloquei? Ah, coloquei, é que eu pulei aqui. E se o n for ímpar? O que acontece com o gráfico? O gráfico é assim, ó. Ele é a mesma carinha, né? O mesmo comportamento que você tinha visto ali, ó. O mesmo comportamento, ó. Só que do lado negativo, o que acontece? Se ele é ímpar, então aquela propriedade, né? Primeiro a gente acha o simétrico aqui, ó. Tá? Acho simétrico. Então eu acho a imagem desse aqui em relação ao eixo y, depois eu rebato em relação ao eixo x. Então o gráfico vai ficar assim, ó. Olha lá. Então esse é o gráfico da função ímpar. Tá? Deixa eu apagar aqui. E aí você fala, professor, e a inversa? A gente consegue achar? É a mesma história passada, tá? Ela admite inversa? Admite. Admite inversa para quais valores de n? Ou seja, para n ímpar, ela admite inversa para todo x. Para n par, ele admite inversa o quê? Só para x estritamente positivo. E como é que é a inversa? A mesma coisa. Se eu tenho f de x igual a 1 sobre x elevado a n, qual é a inversa dessa aqui? É f de x, 1 sobre x elevado a 1 sobre n, ou seja, 1 sobre raiz enésima de x. É a mesma lógica que a gente tinha usado anteriormente. Tá? E o gráfico da função inversa? Bom,
O gráfico da função inversa, nesse caso, ele é chato de fazer, tá? Bastante chato de fazer, porque ele não reflete exatamente como é a cara da minha função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um software gráfico aqui para a gente identificar o nosso gráfico, tá?